Oi, eu sou o João e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 1 do livro Ainda que Caiam os Céus. Primeiramente, ele é um livro que se passa durante a era stalinista, em 1947. No livro é apresentado pra gente o Mikhail, que ele é o protagonista da história. O Mikhail, aos 18 anos, ele viu o pai dele sendo levado para o campo de concentração de Kormen, que é o Gulag de Vorkuta. Nos gulags, eles são campos de trabalho forçado, que eles existem desde a época dos czares mesmo. O Stalin viu isso daí, gostou, e ele gostou mais porque era um lugar que você poderia mandar qualquer adversário seu pra estar lá trabalhando feito um condenado. Essa é a verdade. E nisso, quando o pai dele é levado, a mãe dele e os irmãos dele se mudam para mais de 1000 quilômetros de onde ele estava. Nisso, ele tá lá tendo a vida dele, 2 anos depois que o pai dele foi preso. Tá lá tendo a vida dele. Acontece uma coisa, ele tá lá como professor de artes e a diretora pergunta pra ele por que ele não tá lá no intervalo dele, por que ele tava lá interagindo com os alunos. Aí ele fica meio sem graça e a diretora pede pra ele se retirar da sala. Quando a diretora pede pra ele se retirar, é uma armadilha. Ele é pego de surpresa por 2 caras da KGB. Nisso ele é levado, depois que ele é levado, ele sofre, ele é judiado dentro da sede da KGB. Lá tinha um banquinho e uma lanterna só. Uma lanterna não, uma lâmpada. Quando tá lá, os caras tiram o banquinho, ele dorme no chão e ele tá fisicamente fraco e espiritualmente ele está muito forte, porque uma coisa que ele manteve sempre foi a fé dele. Quando ele mantém a fé, é uma coisa muito legal de se ver isso no livro dele, sempre mantendo a fé dele para qualquer situação muito difícil. É legal de ver isso no livro. Tá. Depois, quando ele sai da sede da KGB, ele é levado para outro lugar. Vai ele no trem, tá ele e os 2 caras da KGB. Ele tenta puxar, o Mikhail, ele tenta puxar conversa com os agentes da KGB, só que eles não são de conversar. E eles deixam uma coisa bem clara: você tá como passageiro e você tem que lembrar que você é nosso prisioneiro. Se você tentar fazer alguma coisa, você já fica esperto, porque vai acontecer uma coisa com você. E o Mikhail, ele sempre tem uma preocupação muito grande com a família dele, a mãe dele e os irmãos dele. O irmão dele trabalha na parte militar do exército do Stalin. Ok, aí no metrô, dentro do trem, né, ele fala que ele quer ler um livro, ele quer ler a Bíblia. E o capítulo 1 acaba, ele lendo a Bíblia e ele adormecendo. Uma coisa bem legal. E é isso. Já no capítulo 2, que é Devoto a eles, o autor começa falando sobre o avô dele, Serofim Viktoriovich. E esse avô dele certa vez perguntou ao padre se ele poderia explicar sobre o livro de Apocalipse. Entretanto, o padre deu de ombros e disse que ele não precisava entender tudo. O avô, ele era um crente ortodoxo e também ele era viúvo e vivia com os 4 filhos numa vila ao sul da Rússia. Um dia ele estava andando e viu um pôster que falava que ia ter um estudo sobre o livro de Daniel e Apocalipse. E mais tarde ele ficou sabendo que esse estudo estava sendo realizado pelos adventistas. Uma vez um pregador, Push, ele veio e batizou cerca de 20 pessoas e o avô ele cedeu o lugar para que algumas reuniões pudessem acontecer. Por conta da religião e de todo o cenário que estava acontecendo, eles acabaram sendo perseguidos, o avô e a família deles. E Yakov e Peter, que é o pai do autor, eles se tornaram pregadores e Ana e Maria se casaram com pregadores. Isso, o genro foi morto e a filha dele foi exilada junto com o marido. Ele ficou passando um tempo na casa de Ana, que era uma professora, que é a filha dele. E ela não sabia que o marido dela tinha sido exilado e estava morto. E o filho mais novo, Yakov, ele acabou se rebelando contra a religião e se tornando um ateísta militante. Isso foi o que cortou o coração do vovô. E ele morreu em 1936.
E a partir daí, o autor começa a contar sobre o pai dele, o Peter. E o pai dele, ele era contador da associação e também pastor. E mais tarde, a polícia secreta acabou batendo na porta dele, revirando todo o cômodo onde eles moravam e prendendo o pai dele. E por conta disso, a mãe ficou sozinha com os 3 filhos e teve que sustentar eles. Alexandre, ele era o irmão da mãe dele, do autor, e ele tinha uma revista, que é a Voz da Verdade. E a gráfica onde imprimia acabou falando que não ia imprimir mais por conta da religião, ela ficou desamparada. E aí o irmão, o Sergei, ele foi e ofereceu para ela um emprego, porque ele era fotógrafo, então ela teria que revelar as fotos. Ele e os irmãos dele, eles acharam o pai dele lá na cadeia, aí eles começaram a gritar muito alto. Só que a mãe pegou e falou pra eles falarem baixinho, porque os guardas não podiam escutar, porque senão ia transferir ele de cela. Ia colocar ele numa cela que não tinha janela, então aí não ia ter acesso com o pai dele. O pai, ele não falou nada, ele só retribuiu com gestos carinhosos, até porque ele não podia falar nada. Isso foi o suficiente. Eles se mudaram para uma cabana, era muito gelada, nevava lá. Uma parte importante, quarto do livro, é que eles não tinham energia lá. E a mãe deles pegaram uma vela e eles ficavam ali sentados em família, lendo os versículos da Bíblia e decorando os versículos que eles achavam mais importantes. Se mudaram, eles não precisaram procurar casa. Eles ficaram em uma habilitação. E lá não tinha energia, lá não tinha sistema de esgoto, não tinha nada. Portanto, que a mãe dele sempre mandava ele ir numa loja para comprar querosene para eles poderem cozinhar. Depois de um tempo, eles ganharam um irmãozinho. Pouco antes do nascimento do David, os pais deles pegaram e chamaram a Ana para poder morar junto com ele. Ela era uma moça humilde, trabalhadora, e ela tinha um filho, o Daniel. E ela sabia muito bem como era ser fugitivo, porque o esposo dela, ele era adventista. Ele foi preso em 1930. Ele começou sua sentença num campo de trabalho forçado. A Ana, por um bom tempo, ficou sem notícia dele. Enfim, ela conseguiu a notícia dele. Ela foi viajar até ele. A viagem em si já era uma coisa muito difícil. Ela conseguiu também convencer o guarda de deixar ela conversar pelo menos 5 minutos com o marido dela. Aí quando o guarda abriu a cela, ela nem reconheceu. Ela viu um moço magro. Ela olhou no fundo do olho dele e viu que era familiar. E viu que ainda existia amor. Aí ela, com os olhos cheios de lágrimas, falou assim: nossa, você tá com fome? Aí ele pegou e falou assim no ouvido dela: Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Pouco depois daquela visita, a Ana, ela recebeu uma última carta, que ela guardou com carinho pro resto da vida. Que a carta dizia que amava muito ela e o filho dele, e que o Senhor iria voltar em breve. Este capítulo narra os acontecimentos que geraram ao segundo e último exílio do pai de Mikhail, que no caso foi o segundo e último porque ele acabou morrendo por conta do período prolongado de 10 anos e ao frio extremo e péssimas condições de vida dos prisioneiros. Se passa alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que o Estado soviético proibiu completamente os cultos religiosos, acusando-os de serem incitadores de uma possível rebelião. Com isso, diversos espiões são espalhados por todo o país com o objetivo de capturar a todos os praticantes. Sendo delatado por um dos membros praticantes dos cultos clandestinos, o pai de Mikhail é apreendido pela KGB e sofre interrogatório por várias semanas, até que em determinado momento o protagonista ele também acaba sendo levado a um dos interrogatórios e oferecem a oportunidade de ele mesmo se tornar um espião e delatar os seus companheiros. Durante esse acontecimento, o interrogador
chama Peter para uma sala ao lado e o mostra para Mikhail como se fosse para pressioná-lo a aceitar o acordo. Como ele mesmo disse, você pode sair pela porta dos fundos ou pela porta da frente. Obviamente ele recusa e sai dali pela porta da frente de qualquer maneira. Aí passa alguns dias, ele descobre que o pai dele vai ser julgado. 2 ou 3 parágrafos eles contando sobre o fato dos julgamentos serem totalmente forjados e apenas passar a impressão de que é algo justo, baseado no sistema dos Estados Unidos, da existência de uma defesa e um acusador. No momento, quando a família se reúne para tentar vê-lo saindo do carro da polícia, eles se observam, conseguem se infiltrar no prédio. Mikhail começa a perambular por todo o local, acha uma porta entreaberta e começa a observar. Percebe que a defensora parecia estar pelo menos comovida com o caso e tenta realmente defendê-lo. E em determinado momento o juiz ele fica extremamente irritado e ofende ambos, falando que a defensora estava completamente apaixonada por Peter. O julgamento acaba, aparece uma velhinha que encontra a família, diz que gostou muito de ouvir sobre a palavra de Deus nos acontecimentos. Ela sai, Mikhail consegue ver o pai sendo escoltado até o caminho de onde ele iria para o seu ponto de exílio, convence a um guarda a deixá-lo conversar por uns momentos com seu pai, após a tentativa frustrada de convencer o juiz que não dava a mínima. Descobre quem eram os espiões e houve uma história sobre Ana que foi capturada, interrogada, em um certo momento falou que ela estava carregando ouro, mas no final o interrogador interessado acabou descobrindo que era praticamente sua fé. E a moral do capítulo é logo ao final falando que eles são os maiores merecedores de pena.